meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom estarmos juntos em mais uma celebração ao nome do nosso Deus. A oportunidade de crescer no conhecimento da graça de Deus, expressar adoração àquele que é digno de toda honra e de todo louvor, e lembrar que não estou sozinho, embora esteja dentro da minha casa, você dentro da sua casa, estamos ligados, unidos, somos um só corpo, unidos pelo Espírito Santo para adorar aquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Convide as pessoas aí da sua casa, chame aquele que está meio desanimado, vamos todos agora adorar o nome do nosso Deus. Você é importante para Deus e a sua adoração chegará a Ele com um aroma suave. E o Deus receberá a sua adoração e ficará feliz e satisfeito, porque você está buscando ao Senhor. E Ele vem em nossa direção para atender as nossas necessidades, socorrer a cada um de nós na sua dificuldade, porque Ele é Deus fiel, Deus presente, Deus de amor, Deus de poder, Deus de misericórdia. A Ele então toda a honra e toda a glória. A Igreja Batista da Pituba, ela está realizando a obra de socorro aos necessitados. Ela faz isso porque a igreja sou eu, a igreja é você. E como igreja estamos estendendo a nossa mão, nosso braço amigo, àquelas famílias que estão enfrentando lutas, favorecendo-os com o alimento de cada dia, distribuindo cestas básicas. Nós chamamos essa campanha de SOS Cesta do Amor. E você é convidado, se você ainda não fez nenhuma doação, faça aí uma oferta e vamos juntos nos unir para socorrer os desfavorecidos. Não fique de fora, seja mais um nesta corrente do bem para abençoar famílias que estão enfrentando dificuldades. Cada semana nós temos os nossos pequenos grupos multiplicadores. Eles estão espalhados aí em vários bairros, vários grupos, vários líderes ministrando ensinamentos. A cada semana, através de um link da sala virtual, os grupos se reúnem, cada um na sua sala, e é uma oportunidade de crescer e também envolver mais pessoas. E você é convidado a participar dos nossos PGMs. Isso faz parte de uma visão da Igreja Multiplicadora, da qual a Igreja Batista da Pituba faz parte. Adotamos essa visão como forma de multiplicação e de crescimento da igreja. E você não deve ficar de fora. Entre em contato com a nossa coordenadora e ela vai passar um link de um PGM e você vai poder participar do encontro. E se gostar, continue conosco. Nós temos a nossa escola bíblica discipuladora. Acontece todos os domingos às 9 horas da manhã. Ali nós temos classe para criança, adolescentes, jovens, classe de adultos, classe para casais, classes que funcionam em inglês, classe para líderes de preparação de líderes. Então é a oportunidade de crescer. Se você desejar participar de uma das nossas classes, entre em contato conosco, você vai ser encaminhado para uma classe da Escola Bíblica Discipuladora e participar conosco desse crescimento no estudo da Palavra de Deus. A nossa igreja está em reforma e nós estamos reformando o templo e todas as dependências ali do nosso santuário. Isso tem sido um desafio muito grande, mas Deus tem nos dado vitória a cada dia. Isso é porque você tem orado por nós. Você tem orado e colocado diante de Deus a vida dos trabalhadores, as decisões, para que também não falte recurso para a gente comprar tudo que a gente precisa e concluir essa obra. Meus irmãos, é uma obra grande. Está demorando mais tempo que nós imaginávamos, porque encontramos também alguns desafios e foi necessário, porque graças a Deus identificamos essas necessidades que de uma certa forma também colocavam em risco até a estrutura da igreja. Mas glória a Deus que estamos providenciando tudo, resolvendo tudo. E agora surgiu um grande desafio. Quando fomos ali fazer o reparo nas telhas e trocar as telhas que estavam danificadas e continuar com as outras, aquelas outras que pensavam que estavam boas, não estavam tão boas assim, muito fragilizadas com o tempo e estavam algumas até desmanchando, algumas partiam na mão quando a gente ia pegar e fazer quando os profissionais iam pegar e fazer a movimentação para colocar ao lado que aí pensávamos que estava boa, elas se danificavam. Novo desafio, comprar nova telha, vamos ter que botar um novo telhado ali no nosso templo. Mas tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Esse desafio só traz alegria para a gente, porque a gente vai ter que avançar mais,
vai ter mais gasto, mas provar a nossa fé também, que o nosso Deus é Deus fiel. Continue orando pela nossa construção e continue também contribuindo, porque tudo que fazemos visa exatamente adorar a Deus em cada ação. E quando a gente torna o nosso ambiente mais agradável, é porque nós estamos dizendo que o nosso Deus é digno do nosso melhor e queremos fazê-lo com excelência. E vamos acolher melhor a sua família e os nossos convidados. Então, ore e contribua para a nossa reforma. E lembrando que nós também teremos cadeiras novas, viu? Cadeiras acolchoadas, confortáveis, em forma de poltronas, e você vai receber a sua família ali, acolher da melhor maneira possível. Pastor, quanto custa cada cadeira? R$300. Você pode ofertar a quantidade de pessoas que tem na sua casa. E veja quantas pessoas tem, então doido. A cadeira é referente ao número de cada pessoa. Ah, pastor, são 10 pessoas em casa. Não tem problema, você pode doar uma a cada vez, tá bom? Então vai doando assim que a gente vai vencendo esse desafio e não vai faltar valor para nenhum boleto desse que nós nos comprometemos, porque o nosso Deus é fiel e nós já honramos com 3 boletos pagando antecipado para a glória do nosso Deus. E virão novos boletos, nós vamos pagar e nós vamos ser vitoriosos e logo vamos estar sentados numa confortável cadeira, ok? Continue a oração, contribuindo e todos juntos vamos ver o templo do Senhor lindo e majestoso, não para a vanglória humana, mas para a honra e glória do nosso Deus. Ao longo desse tempo nós estamos fazendo também uma campanha que é chamada Mover de Oração. São 3 horários por dia em que a Igreja Batista da Apituba e os meus amigos e congregados se juntam a nós para orar. Às 6 horas, às 13 horas e às 21 horas. Orando pelo Brasil. Ah, como o nosso país precisa. Orando também pela chegada dessa nova vacina que seja confiável e que possa atender aos anseios dos profissionais de saúde. Orando pelas famílias enlutadas, tanta gente enfrentando problemas e perdas. Orando pelos enfermos. Orando por essa nova onda que possa ser estancada e que aqui no Brasil a gente possa dar a volta por cima e ver essa doença totalmente vencida e podemos voltar o mais rápido possível aos nossos relacionamentos, né? E voltar também à vida normal. Voltar à normalidade é o que ansiamos. Então vamos orar por isso. É orando que a gente alcança esse desafio e você faz parte deste mover de oração. No próximo domingo, dia 20 de dezembro, às 10 horas, culto de ação de graças no santuário, mesmo estando em obra, tudo ali desconfortável, não tem problema, nós vamos nos encontrar ali em ação de graça, agradecer tudo que vivemos em 2020, vamos agradecer a Deus e vamos pedir a Ele que esteja conosco no restante desse ano e no ano que virá. Um culto de ação de graças presencial. Faça a sua inscrição nos números que aparecem aí e confirme a sua presença, porque nós só teremos 100 vagas para o culto. E em seguida nós teremos também uma assembleia, essa assembleia é aberta a todos os membros da igreja, sem restrição, todos podem estar presentes, tá bom? Independente do número, vamos estar ali em condições de, em segurança, realizar a nossa assembleia e você é importante para nós, tá ok? Então, para tudo isso, nós precisamos orar e colocar diante de Deus. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pela Tua presença, pela Tua direção, pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade. Seja engrandecido, Senhor. Meu Deus, eu coloco diante de Ti as nossas vidas em ação de graça. Obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem sustentado, não tem deixado nada faltar. E agora, Deus, eu coloco a Igreja Batista da Apituba diante dos Teus olhos de amor. Abençoa os desafios que temos, abençoa essa obra de construção, abençoa a aquisição das cadeiras. Pai, obrigado porque temos sido fiéis com a contribuição de cada um, nós temos podido alcançar grandes desafios e poder vencer tudo até agora. O Senhor tem sido fiel para conosco. Meu Deus, toma conta desta vida que está orando comigo agora, Pai. Vai ao encontro do seu coração, enche a sua vida de alento, de graça, de paz, de favor, que a sua família se sinta protegida, coberta pelo manto santo do Senhor, que a sua casa seja um lugar de bênção, abençoa com toda sorte de bênção e cuida de nós nos demais momentos deste culto e a nossa oração em nome de Jesus.
Amém. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder.
mais do teu poder. Nós estamos numa série de mensagens toda quarta-feira e o título da série é Em Construção de um Relacionamento Profundo com Deus. E nessa noite eu quero falar com você em construção de uma vida que busca o equilíbrio espiritual. É preciso ter um equilíbrio espiritual para ter um relacionamento profundo com Deus. E mais uma vez eu pergunto, como está a sua vida? Essa série visa exatamente que você possa sentir um desejo ardente de se aprofundar em Deus, mergulhar mais fundo no relacionamento com Deus, de maneira que a sua vida cristã seja plena e saudável. Esse é o alvo do nosso estudo. E a sede espiritual precisa estar realmente dentro de nós. E nós vamos vencer a escravidão dos desejos, vencer a tirania da urgência, alcançar os desejos de Deus para o nosso coração. E hoje, então, buscando uma vida de equilíbrio espiritual. Eu quero ler com você Carta de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 18, que diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Amém? Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Esse texto nos desafia a viver uma vida de equilíbrio. O discurso da nossa fé é em sintonia com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente pratica. Para ter condições de praticar o que a gente crê, é necessário então buscar em Deus ensinamentos. E ainda em Tiago, capítulo 4, versículos 8 e versículo 17, nós lemos assim: Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Limpe as mãos, vocês que têm a mente dividida. E ainda o versículo 17, purifiquem o coração. Pensem nisso, pois quem sabe que você deve fazer o bem e não faz, ou melhor, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A gente sabe que deve fazer, mas não faz, está cometendo pecado. O maior desafio da vida cristã é fé, vida e serviço. Fé, vida e serviço. O equilíbrio é o ato de focalizar nosso relacionamento com Deus, diz Calvin Miller. O equilíbrio é o ato de focalizar nosso relacionamento com Deus. Se você não tem o conhecimento da palavra de Deus, você não alcançará o conhecimento da vontade dele para a sua vida, daquilo que você deve fazer. Então, para que você saiba exatamente como agir de acordo com a sua fé, você precisa intensificar o seu conhecimento de Deus. O equilíbrio entre conhecer e fazer deve ser o nosso maior desafio de vida cristã. Há muita gente na sociedade com belos discursos, mas com pouquíssimas ações. A oração é uma disciplina que começa com o ato deliberado de chegarmos à presença de Deus. Mas viver uma vida de oração sem ação, está faltando alguma coisa. Orar, mas ação envolve oração. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 diz assim: Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nos oferecemos para ficar em silêncio para Deus, deixamos de lado a nossa programação pessoal. Deus vem até nós, a sua presença orienta a nossa vida e mostra exatamente aquilo que a gente deve fazer. Então o segredo é isso, entrar na presença de Deus de oração,
para apreender dele o propósito para a nossa vida, assimilar de Deus aquilo que ele quer para a nossa vida. E aí então a gente coloca em prática segundo a sua vontade. O problema é entrar na presença dele e ficar só na contemplação e não fazer o que ele nos ensina a fazer. Muito cuidado para que a sua fascinação por Deus não lhe impeça de servi-lo. Eu gosto tanto de estar na presença de Deus, gosto tanto de viver uma vida de oração. Sim, e o que você faz? Eu conheço muita gente que diz ser chegado à oração, mas muito pouca atividade ministerial, muito pouco serviço ao Senhor, muita declaração de fé e pouca demonstração da fé com a sua vida. Não existe mérito humano na adoração, por mais apaixonante e ardente que ela seja, se ela não for acompanhada de uma vida, pois a adoração envolve viver a vida que se diz crer. Só faz sentido adorar se aliarmos aos outros 4 princípios. Eu vou citá-los: proclamação, ensino, serviço, comunhão. Aí sim a adoração faz sentido. Agora, a vida somente de adoração, sem o equilíbrio dessas áreas de atuação da vida cristã, não faz sentido. Voltando a Calvin Miller, ele diz: os adoradores precisam deixar de lado os aleluias e vestirem o avental do serviço. Olha só, deixar de lado os aleluias, glória a Deus, e vestir o avental do serviço. É sempre tentador preferir o Jesus transfigurado ao invés de imitar o Jesus lava-pés. Tem muita gente gostando daquele Jesus que chora, que ora, mas esquece daquele Jesus que pegou uma bacia com água, um avental e foi lavar os pés dos discípulos. Cuidado para você não pegar a síndrome da montanha e esquecer da missão do vale. Tem muita gente querendo estar lá no alto, perto de Deus, mas a vida envolve descer no vale e socorrer aqueles que estão enfrentando dificuldade. Já disse Shakespeare na peça Os Dois Cavaleiros de Verona, olha que frase: aquele que não demonstra seu amor, não ama. Aquele que não demonstra seu amor, não ama. A ideia perfeita do equilíbrio não é falar a respeito da vida interior, mas é vivê-la de fato no exterior. Não é ficar falando do que está aqui dentro, é viver e demonstrar aquilo que está aqui dentro de maneira que os outros possam ver. Então, meu querido, eu quero destacar aqui 3 perigos distintos na busca de Deus. O primeiro: a busca pela santidade pode gerar o fim em si mesmo, um vício interior. Talvez você ame o lugar quieto e silêncio que você criou para você mesmo e pensa que está oferecendo isso para Deus, mas na verdade é uma satisfação pessoal. Silêncio pode ser apenas uma disciplina de quietude e adoração, e aí muitas outras religiões são peritas nisso, fazem isso melhor do que qualquer cristão. Mas a confissão de fé de Westminster, a confissão de orientação calvinista, que tem um propósito da uniformização da adoração e a política da igreja, declara assim dentro desta confissão de fé: o dever principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Então, é glorificar a Deus e desfrutar para sempre. E Jesus ensinou no Sermão da Montanha que a gente glorifica a Deus através da prática das boas obras, que as pessoas verão as nossas boas obras e glorificarão a Deus. Tem muita gente que gosta de leitura sobre a vida de santos de Deus, homens e mulheres santos de Deus, mas não gosta de imitar esta prática na vida diária. Segundo perigo: a busca pela santidade pode produzir um mundo místico e distante, viu? Gente comum, vivendo as mesmas pressões do mundo, da carne, os conflitos, as inquietudes, as adversidades, as tempestades, mas se considera a elite espiritual do mundo, porque começou a buscar a santidade e se acha superior aos demais. Deus não se agrada dessa gente, esse negócio não tem nada a ver com Deus. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: um dia eu quero ver vocês chegarem ao meu nível espiritual, a minha vida espiritual é superior. Não é isso que Deus se agrada. O problema é que pessoas assim podem cair na mais comum das ciladas de Satanás,
começa a viver uma vida de julgamento dos demais, de condenação do próximo, porque o estilo de vida dele condena as outras pessoas, como se eles fossem perfeitos e os outros imperfeitos, e começa a apontar os erros. Tem muita gente aí que faz isso, que demonstra isso, tem muita gente fazendo isso, e você está demonstrando o que com essa palavra? Quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos voltados para você e 1 voltado para Deus lá em cima. Então, muito cuidado com essa ideia de elite espiritual, de achar que você é perfeito, que você é o bom. Mas eu estou falando do erro claro dos outros, e o seu que está obscuro? E os seus erros que estão escondidos? Não é? Então, muito cuidado, porque a busca da santidade pode provocar em você uma ideia de um mundo místico distante, que você está na superioridade e os outros lá embaixo, pobres mortais. Não, você é pobre mortal como os demais, cheio de erros como os demais. Pastor, mas está claro o erro dos outros. Sim, o seu. Será que não estava? Você não está percebendo que fazendo assim você está tornando claro também os seus erros? Então cuidado ao condenar e apontar o dedo para as outras pessoas. Não julgue as outras pessoas. Ore e converse com elas. Se você acha que alguém está errado, ore por ela, vá até ela e dê uma palavra de amor, de exortação, de edificação, ao invés de ficar por aí disseminando discórdia e fofoca sobre a vida errada que porventura outras pessoas estejam vivendo, porque fazendo isso você está mais errado que aquele outro. Em terceiro lugar, a busca pela santidade pode induzir a síndrome do Jesus adocicado, baseado no evangelho sem resposta, encalhado, produção de liquidação de 5ª categoria, que está mais para museu que para a vida real. Demonstrada em telas de péssimo mau gosto ou de canções que não revelam a verdade do cristianismo, que exagera na artificialidade de Jesus. Jesus não veio para ser um bebezinho da nossa piedade pessoal ou da nossa tradição familiar. Jesus veio cumprir uma agenda de Deus. Jesus veio levar a sério a implantação do cristianismo no mundo. E nós que somos cristãos precisamos redimir e resgatar os valores cristãos em nós para vermos uma humanidade resgatada. A agenda que foi regada com suor, com lágrima e com muito sangue do próprio Cristo, e não com o sorriso adocicado dos artistas humanistas do Renascimento. Ao avesso a esta falsa religiosidade, temos outro extremo de religiosidade. Lugares onde muitos, até bem intencionados, estão sendo enganados pela ideia dos mirabolantes, das maravilhas, do sensacionalismo, onde slogan como "pare de sofrer" promete o céu na terra, e produtos como sabonete de arruda, água do Jordão, pedras do Monte Moriá, folha das oliveiras, do Monte das Oliveiras. Isso mostra uma fé frágil em coisas e não no cristianismo. Quais os caminhos para a gente trilhar, para fugir desta vida que é perigosa e que muitos têm se arrastado? Então eu pergunto, quais os caminhos para uma espiritualidade equilibrada e frutífera? Eu quero caminhar agora para o final dessa palavra, apontando então alguns passos. Primeiro passo, devoção. Devoção. Quando eu falei lá que muita gente vive só orando e não age, não estou falando contra a devoção, contra a oração. Muito pelo contrário, estou falando da necessidade de orar, 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 para saber de Deus o que Ele quer que você faça e fazer o que Ele quer que você faça. Então, lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orem continuamente. Orem continuamente. Guarde essas palavras: oração, meditação, contemplação, adoração, comunhão com Deus. Isso é importante para uma vida de devoção. São fundamentais e devem ser colocadas em prática. Em segundo lugar, humildade. Humildade. Não é crente que fica se vangloriando, não é crente que fica achando que é o dono da verdade, não é crente que fica apontando o dedo para os erros dos outros. É humildade. O humilde, com humildade e amor, ele acessa o coração do irmão que está errado.
ele acessa para abençoar a vida daquele irmão e ajudá-lo, e não para apontar o dedo e condenar. É muito simples. Você se esconder atrás de uma roupagem de santidade, quando na verdade seu coração está na carnalidade, ficar apontando os erros dos outros. Humildemente, considerem-se os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Então, algumas palavras eu destaco em humildade: caráter, honestidade, moralidade, consciência e vida. Vida que demonstra realmente essa humanidade. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, meu querido, Deus é contra os orgulhosos. Então, a humildade é o segundo passo. O terceiro passo, permanecer. Permanecer. Em João 15:5 diz assim na parte B: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Permanecer em Cristo e Cristo em nós, estar em Cristo, ser parte dele, viver com ele, estar ligado intimamente a ele, uma vida de plena comunhão com ele. Surgirão as lutas, surgirão os problemas, surgirão as crises, surgirão as lágrimas, mas você deve permanecer, perseverar na presença de Deus, não se afastar de Deus. Ah, mas eu seguia fulano de tal, gostava muito de fulano de tal, mas ele pisou na bola, ele fez isso. Mas você deve, independente do que façam os homens, permanecer. Isso é fundamental. Viver, estar ligado intimamente com Deus. Quarto passo, multiplicar. Eu acrescentaria também multiplicar, incluir. É o quarto passo. Atos 2,47 diz assim: o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava por quê? Porque o povo multiplicava. O povo estava aberto para receber novos, para incluir. A convicção da missão de trazer outros para a fé, para a comunhão da Igreja de Cristo, é a obediência ao ID de Jesus Cristo. É a grata satisfação de pertencer, de incluir, de multiplicar. Eu pergunto, quantas pessoas você já ganhou para Cristo? Outra pergunta, quantas pessoas através da sua vida já se afastaram de Cristo? Por causa de seus atos, por causa das suas atitudes, já se afastaram de Cristo? Pense nisso e seja uma testemunha que visa multiplicar, incluir novos discípulos na vida do rebanho que Jesus está formando aqui na terra. Em quinto e último passo, regozijar-se. O crente tem que ser alegre, o crente tem que se alegrar. Provérbios 29:6 diz: o justo pode cantar e alegrar-se. O justo pode cantar e alegrar-se. Não é pecado ser alegre, não é pecado cantar, não é pecado pular, dar salto, dar glória a Deus, amém? Satisfação perfeita em Deus, não em coisas, não em você mesmo, mas em Deus, em Cristo Jesus. Só o justo pode viver o verdadeiro sentido da vida e sentir-se plenamente realizado nele, o nosso Senhor. Ah, meu querido, dê esses passos na sua vida e você vai estar equilibrando o falar e o agir, o seu discurso com a prática. Calvin Miller, ele diz assim: o silêncio das coisas exaltadas geralmente leva os ingênuos a querer preenchê-los com palavra, mas na verdade deve preenchê-los com vida, com atitude. Romanos capítulo 11, versículo 36 mostra como deve estar em nós a motivação para as nossas ações, a motivação para o nosso viver diário, a motivação para colocar em prática e equilibrar o nosso discurso. Romanos 11:36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você, meu querido, está disposto a buscar um relacionamento profundo com Deus e lembrar que é preciso conciliar, equilibrar o discurso com a vida? Você quer viver uma vida cristã de equilíbrio, fé, vida,
serviço a Deus? Esta é a vontade de Deus para a sua vida. E se é esta a vontade de Deus para a sua vida, você estará plenamente realizado, se assim proceder espiritualmente na vida cristã. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Vamos orar? Querido Deus, louvamos-te, Senhor, porque a tua palavra é viva, eficaz, penetrante, transformadora, ensinadora. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque em ti aprendemos que não vale apenas falar. Não vale a pena apenas falar, mas é preciso praticar o que se fala. A carta de Tiago nos diz que a fé sem as obras, ela é morta. E que nós devemos mostrar a nossa fé pelas obras. Oh meu Deus,
ajuda-nos a equilibrar a nossa vida, de maneira que todos possam ver pelas nossas atitudes, pelo nosso viver, pelas nossas ações, que somos do Senhor. Livra-nos de que a nossa atitude possa nos afastar do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a viver o que o Senhor quer. Abençoa esta vida que está orando comigo. Ajude-a a colocar em prática a sua fé. Que ela possa romper as barreiras, tudo aquilo que impede as suas atitudes, e que a vida dela seja uma vida feliz, realizada em Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, em nome dele, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Convido você a continuar conosco na nossa página no Instagram, na live de oração, que você vai ser profundamente abençoado. Seja sobre a sua vida a graça do Senhor Jesus. Todos juntos, presencialmente, no culto de ação de graça, próximo domingo, às 10 horas, lá no nosso templo, para a glória do Senhor. E ao final, uma assembleia aberta a todos os membros da igreja. Que Deus assim nos abençoe.